Nesta terça-feira, a gente entrevista Ana Flávia Lira, secretária de Juventude do PT no RN. Vamos falar sobre eleições 2024 e mais, servidores técnicos da UFERSA aprovam greve para a partir do dia 11 de março. O cenário político está no ar. Iniciando mais uma edição aqui do seu cenário político TCM ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa nos acompanhando nesta terça chuvosa, desde a tardinha que está chovendo, aí chove, para, depois volta e assim tá esses dias aqui por Mossoró, dias chovidos. E claro, você sempre acompanhando aqui as informações da política através da TCM. Começando hoje o nosso programa, mandando os parabéns para todos de Caraúbas. Meu amigo, minha cidade, minha terra, hoje comemorando 156 anos de emancipação política. Na programação da TCM, você que está aí ligado sempre aqui, né, nos nossos programas, está rolando, né, está indo ao ar durante os intervalos comerciais uma belíssima homenagem aqui da TCM ao povo de Caraúbas. Então, está tendo comemoração desde a semana passada e vai seguir até o final de semana. Então, 5 de março é dia do povo de Caraúbas, é dia desta cidade acolhedora que eu tanto gosto, que eu tanto amo. Então, um abraço a todos os caraubenses, a todos os conterrâneos acompanhando aqui o nosso cenário político TCM. Temos uma audiência qualificada em Caraúbas e a gente reforça este alô. A Prefeitura de Mossoró vai lançar o Mossoró Cidade Junina 2024 amanhã, quarta-feira, dia 6, a partir das 18 horas. Aí você já vê o convite do evento que vai acontecer no Hotel Termas, reconhecida como Patrimônio Imaterial, Histórico, Cultural e Turístico do Rio Grande do Norte. A festa realizada pela Prefeitura mantém viva a tradição da cultura popular, além de valorizar os artistas locais e fomentar o comércio e turismo. O evento de lançamento do MCJ 2024 é gratuito e aberto ao público. A programação aí vai começar com o pingo da meio-dia, logo no dia 1º de junho, e vai seguir durante todo o mês de junho até o fechamento dos festejos no Boca da Noite, dia 29. Está aí o convite do lançamento do Mossoró Cidade Junina. Algumas bandas começaram a circular aí hoje pela imprensa e amanhã a gente vai ter a confirmação de tudo isso. Se der certo, a gente vai fazer participação ao vivo também aqui, mostrando do lançamento, as principais informações, o que já tiver de notícias sobre o MCJ. Beleza? Bem, a gente começa aqui o nosso cenário político falando sobre inteligência artificial, que pode sim trazer alguns impactos para as eleições de 2024. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, aprovou regras para o uso desta tecnologia. O assunto inteligência artificial ainda não havia encontrado um consenso no Tribunal Superior Eleitoral. Mas agora, com a aprovação das novas regras, pelo menos 12 normas ficaram estabelecidas. Entre elas estão as restrições ao uso da inteligência artificial e também ao uso de deepfakes. A utilização de mecanismos de inteligência artificial, ele deve ser antecedido, ele deve ser alertado expressamente, né, de modo destacado e acessível aos eleitores que irão ver aquele conteúdo, que irão assistir aquele conteúdo. Então, o eleitor tem que saber de antemão que aquilo ali trata-se de um conteúdo alterado, manipulado por vias digitais. As medidas foram aprovadas por unanimidade no Tribunal Superior Eleitoral. Isso com o intuito de evitar fake news e qualquer tipo de montagem. E uma boa notícia é que o cidadão também pode e deve contribuir com a fiscalização de qualquer ato ilícito. Vale lembrar um ponto importante. Quem descumprir qualquer determinação das regras poderá ser punido ou mesmo perder o registro de candidatura ou até mesmo o mandato, caso seja eleito. O infrator que for flagrado, cometendo esse tipo de
ilegalidade no processo eleitoral, ele fica sujeito à perda do seu mandato, caso ele tenha ganho a eleição, ou à cassação do seu registro de candidatura, caso não tenha obtido êxito na eleição. Então, são sanções graves, eu diria que até as mais graves que o direito eleitoral prevê. E, além disso, a pessoa ainda fica sujeita à apuração em outros níveis de responsabilidade, sobretudo administrativa e até criminal, podendo vir a responder a inquéritos policiais pelo conteúdo ilícito penal de sua conduta. É muito importante que quem vai ser candidato este ano, quem vai organizar partidos, quem vai estar nas coordenações, né, das campanhas, fiquem atentos a esta mudança aí da inteligência artificial. Hoje é uma infinidade de possibilidades com relação ao uso desta tecnologia. A Justiça Eleitoral já está atenta e o uso irregular poderá acarretar em situações que, quem sabe, poderão até ser constrangedoras. Imagine você conquistar o mandato e você perdeu o mandato por causa do uso indevido de uma inteligência artificial. Então é importante aí o pessoal já ligar as antenas e ver o que pode, o que não pode. Então fique atento. A gente vai trazer especialistas sobre este assunto aqui para o cenário político, a gente vai esmiuçar mais esta temática, mas de todo modo não é algo fácil de se fazer, não é qualquer um. Então são realmente pessoas ali capacitadas para fazer certas montagens, como se diz no popular, né? E, claro, a Justiça vai ficar atenta às denúncias que surgirem. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista com Ana Flávia Lira, que é secretária de Juventude do PT do Rio Grande do Norte. E aí a gente já conversou com a Ana Flávia na Rádio 95. A gente traz o assunto aqui para o nosso cenário político sobre uma fala de Ana Flávia nas redes sociais, comentando sobre o PT e alianças para 2024 aqui para Mossoró. No vídeo publicado em suas redes sociais, Ana Flávia diz que não há possibilidade aí de uma parceria política com a ex-prefeita Rosalba. Explica para a gente a sua posição naquele vídeo, a sua opinião sobre essa situação. Seja bem-vinda aqui ao cenário político. Boa noite. Boa noite, Vonúvel. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiro, é importante demarcar, né, que o Partido dos Trabalhadores, junto com a Federação Brasil da Esperança, que é a federação que nós fazemos parte, nós tivemos uma plenária no final de outubro do ano passado, dia 28 de outubro do ano passado, mais precisamente, definindo o nome da companheira Isolda Dantas como pré-candidata à Prefeitura Municipal de Mossoró. Isso no sentido de reafirmar aquilo que a gente vem construindo no governo federal com o presidente Lula e no governo estadual com a governadora Fátima, né? No sentido de que temos que ter uma política própria. Então, nessa nossa tática para as eleições, não cabe uma aliança em que a gente se alie com Rosalba, né, que representa um grupo político na nossa cidade que a gente sempre foi oposição, né, que é antagônico ao projeto político que o PT defende, né? Então, o PT não está posto no PT e na Federação Brasil da Esperança uma aliança com Rosalba, né? O que a gente percebe é que alguns setores da mídia do Estado tentam fazer esse tipo de especulação como uma forma de colocar que em Mossoró só existem dois projetos políticos, que é o atual e que é o anterior, né? E, na verdade, não é isso. Não é isso que está dado na oposição da nossa cidade. Mas qual é a compreensão quando se fala, por exemplo, da união da oposição? Não seria também a aceitação de alianças diversas como esta, por exemplo? Sim, quando a gente trata que a oposição, por exemplo, está dialogando entre si para debater, né, o que seriam elementos de um projeto alternativo para Mossoró, né, a gente é um processo de construção, mas
A oposição é muito diversa em si, né? Então, não necessariamente a gente precisa da união de toda a oposição para fazer frente ao projeto que está posto, né? Muito se fala, e aí é justamente para mascarar, né, que essa ideia de que tem várias oposições, né? Para dizer que Mossoró só tem 2 projetos, que ou é o atual ou é o do rosalbismo, né? Aí se tenta mascarar essa outra oposição, né? As outras oposições, né, que são diversas. Mas é no sentido de que não necessariamente a gente precisa de uma união da oposição para fazer frente a Alisson. Até porque, para derrotar Rosalba, a oposição não precisou se unir em torno de um nome, né? A gente teve a candidatura de Isolda, a gente teve a candidatura de Alisson, enfim, teve candidatura do PSOL. Então, não necessariamente a gente precisa se unir em torno de um nome. É importante que essa união seja uma união programática, em torno de um programa muito definido, né? Se a gente conseguir fazer uma união nesse sentido, ok, né? E para a gente tem que ser liderando, o nome que tem que liderar é o nome do PT, né? Defendendo o que a gente sempre defende, a melhoria das condições de vida do povo, emprego, renda, né? Valorização da educação, saúde, enfim, transporte público de qualidade. Vamos de informação. Técnicos administrativos da UFERSA aprovaram greve para o próximo dia 11 de março. A decisão final depende agora de servidores ligados aos restantes dos campi da universidade. Acompanhe. Em Mossoró, a assembleia aconteceu no auditório Amâncio Ramalho, na própria universidade. Mais de 50 servidores técnicos participaram da reunião para decidir o indicativo da greve. Os trabalhadores lutam em defesa de 2 pontos prioritários. A gente requer que o governo ele realmente apresente uma proposta de reajuste salarial, onde ele só apresenta nas mesas de negociação 0% para este ano. Nós precisamos fazer uma recomposição para diminuir pelo menos essa percentual de defasagem, que é mais de 50% de defasagem de salário. A outra pauta que a gente encampa é a melhoração, é a valorização, que é o plano de carreira, o chamado PCCTAI, onde nele delibera normativos que fazem a aquisição de melhorias nos critérios de capacitação, de nivelamento de servidor. Então, nesses ajustes, que são pontos mais específicos, também está pautado nas reuniões onde a gente ainda tem uma larga conversa com o governo, só que o governo ainda não tem apresentado algo que realmente diga, olha, isso daqui, essas pautas, elas serão atendidas, ou uma dessas pautas será atendida. Após a reunião entre os técnicos administrativos da UFERSA, ficou decidido o indicativo de greve para o dia 11 de março. Mas essa greve, de fato, ela vai acontecer dependendo das decisões de outras assembleias que serão encabeçadas em diferentes campos da universidade. Decidiram que a partir do dia 11 de março, sim, teremos greve na UFESA. A depender do campus de Mossoró, sim, teremos greve na UFESA. Amanhã teremos Angicos para fazer essa mesma avaliação e na quinta-feira iremos para Caraúbas e Paulo Sérgio também para sentar com as bases da universidade de lá para avaliar uma participação efetiva da greve, do movimento grevista. Esse movimento grevista não é só daqui da UFESA, né? Ele é a nível nacional. Nós temos em torno de mais de 10 universidades que já deflagraram e já disseram tem um indicativo de greve a partir do dia 11/3, né? Com a participação dos servidores que são técnicos administrativos da educação superior federal. Hoje nós estamos aqui, né, se mobilizando, fazendo essa assembleia para ver o indicativo de greve. Os servidores também lutam pela recomposição dos cargos extintos e o estímulo à permanência na carreira, entre os pontos já citados. É um movimento que se iniciou não agora, mas já faz muitos anos, né? E nesse momento a gente acha crucial porque existe ainda uma abertura do governo em conversar. Mas essa abertura ela precisa ser mais incisiva, né? Essa conversa tem que ser mais incisiva. E esse momento é para mostrar que nós não vamos esperar, não temos como esperar mais, né? Nós precisamos dar continuidade ao nosso processo de valorização profissional. Para saber mais detalhes sobre este assunto, vá agora mesmo no YouTube da TCM HD, e você pesquisa lá na playlist do Cenário Político
de ontem, porque ontem a gente falou sobre este assunto, a gente trouxe todos os detalhes aí das reivindicações. E amanhã vai ter assembleia em Angicos, a partir das 9 horas da manhã, e na quinta-feira vai ter assembleia em Caraúbas pela manhã e em Pau dos Ferros à tarde. Pelo que a gente está vendo aqui, a partir dessa decisão de Mossoró, nos demais campos também deve haver deflagração de movimento grevista. A gente segue acompanhando. Um abraço aqui para o Tibúrcio Marinho, nos assistindo lá em Apodi. Tibúrcio, ele mandou a seguinte mensagem aqui para a gente, acompanhando em casa com dona Janiele e Ana Vitória. Flagrante aqui de Janiele Marinho, está dizendo que existe uma elegância nesse aniversário de Caraúbas, né? Fez o registro da foto aqui no WhatsApp. Beleza, meu amigo. Eu só acredito que está assistindo quando tira foto, viu? Nessa daqui eu fiquei até simpático. Valeu aí a toda a família Marinho nos acompanhando direto aí de Apodi. Quinta-feira tem divulgação de pesquisa de Apodi, hein? Então, TCM Pesquisa, quinta-feira, 7h25 da noite. Vamos gravar o podcast também, né, Tibúrcio? Um abraço, meu amigo. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Ana Flávia, que é secretária de Juventude do PT no RN. Ana Flávia, no bloco anterior você falava sobre essa questão que envolve alianças, e o Aldo Filho, ele pergunta aqui o seguinte: ora, lembre a ela que Lula se juntou a Geraldo Alckmin, de que Fátima Bezerra se juntou a Walter Alves. Será que poderá haver uma subida no palanque aí, por parte do PT, com apoio a Rosalba? Posso responder? Pode responder. Aldo, é? Aldo. Então, Aldo, cada eleição, ela é diferente, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o cenário nacional, em que houve uma aliança do presidente Lula, né, com Alckmin, a gente está falando de uma aliança em que Alckmin, inclusive, se desfiliou do seu partido anterior, se filiou ao PSB, né, um partido localizado ali mais à centro-esquerda, digamos assim, e veio compor a chapa do presidente Lula como vice, né? Veja que isso é totalmente diferente de um cenário em que o PT abre mão de apresentar um projeto próprio para o povo moçoroense e adere a um projeto que é totalmente antagônico ao que a gente sempre defendeu, que é uma aliança com Rosalba, né? A gestão de Rosalba, é preciso lembrar, representa tudo que há de mais reacionário na política, conservador, de perseguição a servidores públicos, igual como o atual prefeito faz, né? Nunca resolveu sequer a questão do transporte público na nossa cidade. Quando foi governadora, o Estado ficou conhecido como Rio Greve do Norte, né? Então, não há possibilidade da gente defender um cenário em que o PT embarque numa aliança com Rosalba, ainda mais sobre aquele discurso de destruir um mal maior, né? Não é isso que está posto nessa eleição de Mossoró. A gente precisa sim reafirmar a nossa candidatura própria, e o nome da companheira Isolda Dantas é o melhor nome para estar à frente da prefeitura, né? E Mossoró merece ser governada por uma prefeitura do PT. Mas, Ana Flávia, e qual é a sua opinião, por exemplo, da vinda do ministro aqui, Ricardo Lewandowski, né, que foi acompanhar essa história aí da fuga da penitenciária, que Rosalba fez o convite que Fátima, a governadora, fez o convite à ex-prefeita Rosalba, e que estiveram juntas e que conversaram, enfim, dá a entender que existe um diálogo aproximado quanto a duas pessoas, mas isso, no caso, não representa um diálogo político, é isso? Então, foi justamente nessa foto que surgiram várias especulações, né? Quando a gente trata de dizer que houve um convite da governadora para que Rosalba estivesse presente, né, é preciso que a gente se questione até que ponto, de fato, a governadora chamou Rosalba, né? E os termos de que foi um convite de fato, né? Foi um convite da governadora, né? A governadora afirmou isso,
né? Então, há muitas indagações que precisam ser feitas, né? Isso nada mais é do que especulações, mas que não existe diálogo posto em torno do nome de Rosalba de jeito maneira dentro do PT. E, inclusive, a base do PT jamais concordaria e aceitaria isso. Ana Flávia, como é que está essa organização do partido para as eleições deste ano? Você faz parte de uma direção estadual. Isso. E como é que está sendo essa dinâmica para a realização das eleições aqui, já que o PT faz parte de uma federação? Então, todas as decisões elas devem ser tomadas não apenas por uma sigla, mas por um conjunto de membros. Como é que está essa disposição, né, para as eleições deste ano aqui em Mossoró? A gente tem tido muito bom diálogo, né, com o restante da federação, né, que são os partidos, o Partido Verde e o PCdoB, né, que o PCdoB é um aliado histórico do PT. Então, é um bom diálogo, né, a gente tem se reunido sempre, a gente, que eu digo o partido, né, o GTE do partido tem se reunido, tem debatido as questões e a gente tem debatido francamente na federação, né? Então, a federação tem construído a nominata, né? A gente teve uma última reunião recentemente, que foi inclusive uma reunião que foi capa aí de um jornal, que disseram que o PT iria se aliar a Rosalba, né? E é importante destacar. Não, isso sequer entrou em pauta na reunião, né? O que entrou em pauta, de fato, foi a construção da nossa nominata, né? Então, existe boa disposição tanto do PT, quanto do PV, quanto do PCdoB em construir uma nominata forte e que tenha a nossa identidade, né? Uma identidade de esquerdas que esteja alinhada com o governo Lula, com o governo Fátima. Então, tem sido uma construção importante, bacana e sincera. E como é que está a presença da juventude do PT, já que você representa a nível de Estado aí este grupo? O PT tem se estruturado partindo da juventude para a participação do pleito deste ano? Sim, é importante, Vonúvio, antes de adentrar um pouco na resposta dessa pergunta, colocar algumas coisas, né? A primeira coisa é que quando a gente olha para a juventude e olha para os espaços políticos em que a juventude está, isso é baixíssimo. A gente carece até de uma sistematização de dados mesmo que diga qual é a participação da juventude na política, no Congresso Nacional, nas câmaras, nas prefeituras, né? Então, a gente sequer tem dado sobre isso, dados minuciosos, né? Quando a gente olha para a Câmara Municipal de Mossoró, a gente tem apenas um jovem diante de uma Câmara de Vereadores que é cheia, né, que é cheia de cadeiras, né? Então, é uma representação baixíssima. E a juventude, ela precisa, sim, estar organizada para disputar os espaços políticos. Porque a gente é um setor da sociedade que tem demandas, né? Quando a gente olha para a juventude, que é muito diversa, a gente vê que a juventude é muito carente, né? Nós temos a juventude que está lá trabalhando na AIC de forma precarizada, né? Nós temos a juventude que está trabalhando também nos aplicativos de forma precarizada, né? Uber, enfim, 99, aplicativos de entrega. A juventude que está nas periferias, que carece muito de acessar direitos, né? Direito à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, né? E até mesmo ao trabalho. Então, a juventude precisa sim estar na política. Porque só a juventude para debater com muita profundidade sobre os nossos problemas, né? Então, sem dúvidas, a Câmara Municipal de Mossoró precisa de uma maior representação da juventude. E quando a gente olha para os partidos políticos, inclusive para o nosso partido, né? A nominata de jovem é muito baixa, né? Mas é isso, o partido é reflexo daquilo que a sociedade é. E a sociedade está estruturada numa subrepresentação da juventude, né? Das mulheres, enfim. Por exemplo, colocado enquanto jovem que irá concorrer a esse pleito,
só tem apenas eu na federação, né? Até porque o único jovem que a gente tem na Câmara hoje já está aí, vai completar os 30 anos, vai deixar de ser jovem, que faz parte da nossa federação, que é o companheiro Pablo, né? E aí o único nome posto de juventude hoje é o meu no pleito de vereadores da nossa federação. Vamos de informações da Assembleia Legislativa. A sessão ordinária de hoje na Assembleia Legislativa estava até tranquila, mas bastou uma proposta de uma homenagem para o movimento dos trabalhadores sem terra para que a sessão fosse obstruída. Acompanhe. A pauta de votações da primeira sessão ordinária da semana na Assembleia Legislativa foi curta, com a maioria dos projetos de iniciativa da mesa diretora da Casa, que foram aprovados por unanimidade. A discussão mesmo ficou por conta de um requerimento para homenagear os 40 anos do Movimento Sem Terra, o MST. A proposta da deputada Isolda Dantas foi questionada por parte dos parlamentares e, sem consenso, a votação foi obstruída e ainda não tem uma nova data para acontecer. O Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra é um movimento respeitado no mundo inteiro. É um dos movimentos, inclusive, que mais produz alimento no Brasil, e no momento que o povo brasileiro estava com muita dificuldade, foi quem fez doação de alimentos na pandemia. Isso é porque as pessoas, é só quem não quer ver. E a homenagem dos 40 anos é mais do que justa. É um movimento que contribui para que as pessoas continuem no campo, produzindo aquilo que é mais sagrado, né? Que é o nosso alimento. Então, eu lamento muito a Casa fazer obstrução a isso. Acima de tudo, eu acho isso um ataque à democracia. Eu nunca votei contra nenhuma sessão solene, mesmo não concordando com o tema. São 40 anos de prática criminosa no Brasil, de desrespeito à lei, de invasão da propriedade pública e da propriedade privada, de destruição de patrimônio científico. Então, os casos são inúmeros em todo o Brasil, inclusive no Rio Grande do Norte. Então, promover o crime não faz parte do objetivo que esta Casa Legislativa tem, da missão constitucional que ela tem. O INCRA, sim, que é um órgão público, é um órgão titulador de terras. O MST nunca entregou um título de terra no Brasil, só fez promover o crime. Por esta razão, a Assembleia disse não a esta proposta absurda. Seria melhor, e eu sou a favor, de homenagearmos o INCRA. No horário dos oradores, destaque para o pronunciamento de Kleber Rodrigues. O deputado, que preside a Frente Parlamentar em Defesa da Micro e Pequena Empresa, comemorou a inauguração das novas instalações da agência Sebrae no Agreste. Localizada na cidade de Nova Cruz, a nova sede vai atender aos mais de 14 mil pequenos negócios do município e região. Sebrae hoje é uma referência na questão do empreendedorismo potiguar. Eu mencionei de forma muito clara aqui que mais de 75% dos empregos gerados no ano passado foram das micro e pequenas empresas. Isso representa mais de 20 mil postos de trabalho. Então você vê como é impressionante essa administração e contribuição que esse segmento tem no estado do Rio Grande do Norte, e claro que o Sebrae é essa mola propulsora para fomentar entre governo do estado, governo federal, governo municipal e os empreendedores locais. Sobre a proposta de homenagem ao MST, eu acredito que o deputado precisa se informar um pouco mais. E pelo que eu sei, o deputado foi eleito para legislar e não para julgar. Caso contrário, ele seria juiz, né, para estar aplicando penas e confirmando que são criminosos e tal. Não é bem assim. O deputado extremista, ele tem a opinião dele quanto à realização de uma simples homenagem. Então, não deixa de ser uma homenagem a uma instituição, a um movimento, né? Não é porque é de uma ideologia diferente que você não vai deixar de realizar ali qualquer que seja uma atividade na Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo. E se diz que é a Casa do Povo, é a casa de lado A, de lado B, é a casa de quem trabalha com agricultura, de quem não trabalha com agricultura, de ex-militares, como é o caso do deputado. O deputado passa da conta quando é extremista a este ponto de não compreender também algumas atividades, né? Eu também não concordo com muitas ações do MST, mas descredibilizar a atitude da deputada a este ponto me parece um pouco aí de destempero do deputado, meio afetado o deputado também.
Bem, vamos de volta aqui com a nossa entrevista. Ana Flávia, tem aqui uma pergunta. Valeu, Janilson, tirando foto aqui da televisão também. Acredita sim, viu, Janilson? Você está assistindo, acompanhando aqui a gente. Quem mandou aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui. Registro de audiência também do Franciedo Barros, também tirando foto da televisão. Franciedo Barros aqui conosco também. Quem também interage conosco, João da UPA, do BH. Obrigado, João. Deixa eu ver aqui, está aqui a pergunta. O Conrado Lopes, ele diz o seguinte: em qual sentido a senhora fala que a juventude é esquecida? Primeiro eu gostaria de dialogar um pouco com a apresentação que foi passada, né? Sobre o deputado falando do MST. Eu queria dizer que muito me orgulha está ao lado do MST, inclusive nessa caminhada do projeto que a gente está construindo para Mossoró. O MST é um movimento social extremamente importante para o Brasil, que luta por terra. É muito injusto, né, a gente olhar, ver que enquanto muitos têm latifúndios, vastas extensões de terra, a gente vê pessoas sem nada, sem ter onde morar, sem ter um pedaço de chão para plantar, para criar seus filhos, para criar uma cabeça de gado. E o movimento social, o MST, luta no nosso país para que as pessoas possam ter acesso à terra, possam ter acesso à comida saudável, à educação do campo, né? Então, muito nos orgulha estar com o MST e lutar contra a criminalização desse movimento social. Voltando à pergunta do Conrado, né, quando a gente diz que a juventude é pouco olhada e é muito esquecida, é porque a gente precisa olhar um pouco para as políticas públicas direcionadas à juventude. Quais são essas políticas, né? A gente veio ter uma Secretaria Nacional de Juventude ligada à Presidência da República no governo Lula, né? É algo muito recente o debate de políticas públicas direcionadas para a juventude brasileira, né? Então, quando você não tem políticas públicas direcionadas e quando você tem políticas públicas que são recentes, esse setor da sociedade ele fica esquecido, né? E quando a gente olha para a nossa juventude, a gente vê que boa parte dessa juventude ela é uma juventude nem trabalha, nem estuda, porque não tem política pública direcionada, né, de forma estruturada para que essa juventude possa estar nos locais de trabalho, possa permanecer nos locais de estudo. Então, é muito nesse sentido, né, de que a juventude ela precisa ter uma atenção especial, porque é um setor importante da nossa sociedade. E a juventude é o presente e o futuro, né? Porque a gente está numa sociedade que é alicerçada na ideia de que a juventude é apenas o futuro, né? De que a juventude ela não pode tomar decisões políticas importantes, que ela é imatura ou ela é rebelde demais, enfim. E a gente está aqui para mostrar que é muito ao contrário disso. A juventude, ela tem maturidade para fazer escolhas importantes, inclusive para ocupar espaços políticos, né, públicos, né? Nós temos jovens hoje que estão dando show de como fazer uma representação política à altura do nosso povo, né? Mandatos populares, como mandatos aqui da companheira Luna Zaratini, lá em São Paulo, né? Uma jovem do PT que tem feito uma política extremamente exemplar na Câmara de Vereadores. Nós temos aqui ao lado, aqui perto, né, em Natal, uma companheira do PT, a companheira Brisa, também vereadora, jovem, e mostrando como pautar a juventude nesses espaços. Então, é uma juventude que carece de representatividade, que carece de políticas públicas e que a gente precisa ocupar esses espaços para dizer não. A juventude tem maturidade, sim, para fazer política. A juventude quer permanecer nas escolas. A juventude quer oportunidade de trabalhar. A juventude quer ter o direito ao transporte de qualidade, a ônibus, para acessar a educação, para acessar o trabalho, para acessar a cultura, né? Então, a juventude precisa, sim, se reafirmar e ocupar os espaços que nos é direito. Um abraço aqui para Edilene Moraes, está dizendo que ama aqui a programação da TCM. Obrigado, Edilene. Tem a pergunta aqui do José Santos.
O José Santos, ele diz o seguinte, ele está lá no Paredões, né, José Santos? Ele questiona aqui o seguinte, deixa eu ver onde é que está o José Santos, que ele falou dizendo que estava no bairro Bom Jardim. Muito bem. José Santos, ele pergunta o seguinte, como atrair... Você fala justamente dessa questão da necessidade de representação da juventude. E aí o José Santos, ele está fazendo a pergunta aqui de como atrair a atenção do jovem para estes assuntos que você está trazendo aqui no cenário político. Acredito que no aspecto também de diálogo, né? Dialogar com a juventude hoje está diferente de como era no passado. Então, quem melhor do que os próprios jovens para dialogar com os jovens, para despertar esse senso crítico, para despertar o debate político, né? A consciência política na juventude, né? Então, a gente sabe o que a gente vive na nossa realidade, a gente sabe o que a gente passa, então é muito mais fácil a gente, enquanto jovem, chegar no jovem que está ali na escola precisando de uma política de permanência para continuar ali na escola, né? É muito mais fácil a gente, enquanto jovem, chegar e mostrar a política de uma forma que seja a nossa linguagem, né? Então, é muito no sentido de políticas, né? Também de conscientização nas escolas, né? De qual é o nosso papel, né? De romper com essa ideia de que a gente só tem que seguir ordens e baixar a cabeça sem questionar nada, né? Porque a gente é um ser político, né? É um ser ativo. Então, nada melhor do que a gente para despertar esse próprio interesse pela política, né? Mas é muito compreensível que boa parte da nossa juventude ela esteja um pouco distante da política. Porque sempre foi nos ensinado de que a política não é nosso espaço, sempre foi nos ensinado a sempre obedecer, né? E nunca se rebelar, né? Mas eu acredito muito na inquietude da juventude e no nosso senso crítico para fazer as coisas mudarem, né? Para transformar o que está posto e o que a gente acredita. E quando junta o fato da juventude e da mulher, como é que você se sente inserida neste âmbito político, Ana Flávia? Olha, Vonúvio, quando a gente trata da participação da mulher na política, por exemplo, né? A gente já tem dados muito mais elaborados, né? E é um dado muito chocante, porque quando a gente vai para a representação das mulheres no Congresso, na Câmara Federal, é uma representação de 16%. É uma sub-representação, né? Porque a gente é metade da sociedade brasileira e, como assim, metade da sociedade brasileira está representada em 17% na Câmara Federal. E esse dado é ainda menor quando a gente vai para as outras instâncias de representação. Por exemplo, no Senado Federal e nas câmaras municipais, esse dado cai para 16%. Então, nas últimas eleições, em 2020, as mulheres só conseguiram eleger 16% da sua participação nas câmaras municipais, né? Então, esse dado revela como a gente é um setor que é excluído na nossa sociedade. E se as mulheres não estiverem na política, ocupando esse espaço para dizer como é que tem que ser a política, como é que a roda da política tem que girar, a gente vai continuar tendo uma sociedade que não vai se importar com o número de vagas ofertadas numa creche municipal. E quando a gente olha para Mossoró, essas vagas são baixíssimas, né? Eu tenho uma filha, fui tentar fazer a sua matrícula na creche e não consegui, porque as vagas são extremamente escassas, né? Estou na fila de reserva, né? Então, se a mulher não estiver lá, ocupando esses espaços, pautando vagas em creche, pautando que a gente não seja... pautando políticas que coíbam a violência contra a mulher, a violência política de gênero também, né? Quem vai fazer isso por nós? Tem mais 30 segundos aqui, registro a audiência do Josiel, está no Alto da Conceição. Valeu, Josiel. Mais 30 segundos para uma pergunta. Você acha que vai ter
aí o embate polarizado entre bolsonarismo e lulismo aqui em Mossoró, nas eleições municipais? Sem dúvidas, né? Mossoró, quando a gente olha as eleições, Mossoró é uma cidade que vota muito em Lula, né? E quando a gente olha para o cenário nacional, a gente tem a polarização posta, né? Recentemente, o bolsonarismo tomou a Avenida Paulista para fazer manifestação pedindo anistia pelos crimes cometidos por eles no 8 de janeiro, na tentativa de golpe de Estado, né? E o governo Lula tem tido uma avaliação muito boa, tem trazido políticas públicas para Mossoró, né? A retomada das obras de escolas, de creches municipais, o novo PAC aí com a BR-304, né? Então, o novo Bolsa Família do presidente Lula, o programa Pé de Meia para os estudantes da rede pública de ensino estadual. Então, sem dúvida, será sim uma eleição polarizada e a gente está aqui nessa eleição para fazer cumprir o legado do presidente Lula e fortalecer o time do presidente Lula aqui em Mossoró, na Câmara e na Prefeitura, com a companheira Isolda Dantas. Ana Flávia Lira, secretária de Juventude do PT no Rio Grande do Norte, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Obrigada a você, Vonúvel, e obrigada pela atenção de todos e interação durante o programa. A gente agradece a audiência de você de casa. Amanhã a gente vai ter transmissão do lançamento do Mossoró Cidade Junina, então a gente não vai ter edição ao vivo. A gente volta quinta-feira no TCM Pesquisa ao vivo com dados de Apodi. Até lá, um abraço.